pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Célia e você está no Start Feminino. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. O vídeo de hoje tem a participação do Dr. Guerino Barbalaco, que veio trazer informações sobre o Outubro Rosa e sobre prevenção também, né, pessoal? Então eu quero deixar aqui o meu agradecimento ao Dr. Guerino por ter aceito o nosso convite e por ter disponibilizado aí parte do seu tempo, que é bem corrido, para estar enriquecendo o conteúdo do Start Feminino. Então eu vou deixar o Instagram do Dr. Guerino para você estar indo acompanhado e seguir o conteúdo que ele traz por lá também. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês aproveitem bastante as informações que o Dr. Guerino vai trazer para nós. Deixe aqui o seu comentário, se você quer fazer alguma pergunta também, pode estar indo lá no Instagram do Dr. Guerino, que ele vai estar respondendo vocês. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like aqui nesse vídeo e compartilhe com alguém que está precisando. Então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Olá, meu nome é Guerino, eu sou médico mastologista, trabalho com câncer de mama e reconstrução mamária há 30 anos e eu quero agradecer a Célia e ao canal Start Feminino pelo convite e para poder falar um pouquinho sobre o Outubro Rosa, né? E quais são as perspectivas que nós temos atualmente para o câncer de mama, para o diagnóstico, para tudo que está acontecendo. Então, assim, eu vou tentar fazer um papo bem resumido, com informações interessantes. E se alguém precisar, entre em contato com a Célia, que eu vou estar à disposição, tá bom? Então, o que eu vou fazer inicialmente? Eu vou posicionar todas vocês a respeito do câncer de mama. Hoje, o câncer de mama é uma situação muito importante no país e no mundo. Basicamente, nós tivemos em 2020 2.300.000 casos de câncer, sendo que 500 e poucos mil casos foram câncer de mama. Então você tem assim um número muito alto e para 2022 foi previsto que a gente teria em torno de 66 mil casos no Brasil, que daria 43 casos para cada 100 mil habitantes. Então é um número alto. O maior número de casos de câncer de mama está na região sudeste, né, com em torno de 36 mil, e na região sul com 10 mil. Os outros casos estão divididos nas outras regiões. Então ele é bem prevalente. E o que tem acontecido? Existem ações atualmente para que a gente consiga fazer diagnóstico precoce, tá? Pois não existe prevenção efetiva, né, para câncer de mama, se bem que existem também algumas coisas sendo estudadas e que talvez a gente tenha que mudar um pouco a nossa visão e os nossos hábitos para que isso aconteça. Então, o que a gente tem? 66 mil casos hoje, né, são previstos no Brasil. E você tem planos, estratégias para que o diagnóstico seja feito de uma forma mais efetiva, um diagnóstico precoce, pois hoje a gente tem em torno de 40% dos casos sendo diagnosticados de forma avançada, estádio 3, estádio 4, não? Então são situações mais avançadas, mas também a gente tem a parte boa, que é o quê? Com todas as ações que estão acontecendo, nós temos diagnosticado muito mais lesões pré-invasivas, né? O carcinoma ductal in situ tem sido bem diagnosticado, hiperplasia ductal atípica, que pelos estudos mostra que é uma fase anterior ao carcinoma in situ, né? Então o carcinoma in situ é um tipo de tumor que é um câncer que caminha dentro dos ductos, porém ele não é invasivo, ou seja, ele não provoca metástase, como também não há necessidade de fazer quimioterapia. Então, quando ele caminha dentro dos ductos, ele é um carcinoma in situ. Quando ele rompe aquele caninho da mama e vai para o tecido adjacente, ele é considerado invasivo. Então, o carcinoma invasivo, em alguns casos, ele
pode requerer a quimioterapia, né? Basicamente, todos os casos são cirúrgicos, ou seja, necessitam de cirurgia. Falando um pouquinho mais, eu vou falar um pouquinho sobre o Outubro Rosa. Como que surgiu o Outubro Rosa? Nos Estados Unidos, existe uma fundação, né, da Susan Komen, e eles fizeram uma corrida para a cura, né, que era um evento para arrecadar dinheiro para uma pesquisa. E aí essa corrida, ela deu tão certo que o Congresso americano fez o quê? Olha, outubro vai ser o Outubro Rosa, né? Vai ser todo outubro nós vamos falar sobre câncer de mama, nós vamos fazer ações para combate do câncer de mama. E por que Outubro Rosa? Porque nesta corrida foi distribuído um laço cor-de-rosa, por isso o número, assim, Outubro Rosa. O nome Outubro Rosa e número de pessoas fazendo isso daí foi alto e tal, e todo ano começou a aumentar. Então o lacinho rosa é em comemoração ao Outubro Rosa, que se deu nos Estados Unidos. Aí nós tivemos o quê? Em 2002, ocorreu no Parque do Ibirapuera a primeira manifestação, né, a primeira ação desse movimento no Brasil, onde houve o quê? Eles iluminaram o obelisco e tal, e começou a crescer essa ação de combate ao câncer no mês de outubro, todos os anos no mês de outubro. Então, Outubro Rosa, e isso daí foi crescendo gradativamente, e hoje, basicamente, todos os locais do mundo, todos os países do mundo, adotam o mês de outubro como o mês do combate ao câncer de mama. E a partir de 2008, aqui no Brasil, começou a ter mais iniciativa, as coisas começaram a caminhar melhor, e aí você teve o afluxo de instituições privadas, públicas, ONGs querendo ajudar, participando, interagindo, e cada vez foi melhorando. E a gente percebe que todos os anos nós temos uma melhora, uma conscientização maior das pessoas, e você tem o quê? Maior número de exames disponíveis, você tem situações que são mais favoráveis para que ocorra o diagnóstico do câncer de mama. Lembrando que, assim, o Outubro Rosa representa aquele mês que você tem que fazer algumas coisas, porém, para qualquer tipo de tumor, você tem que estar atento e não só ter um mês específico para que você faça essas ações, mas sempre lembrar que o outubro é o mês específico, como nós temos o Novembro Azul, câncer de próstata. Então a gente está, basicamente, em qualquer local do mundo, você está tendo ações para conscientizar, porque parece fácil, mas você ter a chegada do paciente ou daquela pessoa que necessita, às vezes, para quem está na região sudeste é um pouco mais fácil, mas existem outras regiões no país que são extremamente difíceis, o acesso, o diagnóstico. Ainda no Brasil, muitos locais, entre o paciente ter o sintoma até o diagnóstico, o início, demora 6 meses para que você consiga fazer todo esse processo de diagnóstico. Olha, o paciente tem uma biópsia e tem lá um resultado de câncer de mama. Então a gente tem crescido muito. E o que nós temos visto, né? Que existem ações. Para que isso aconteça, você tem que ter um órgão que regula como que vai ser feito. No Brasil, o INCA regula isso ao lado do governo, e foi estabelecido que as pacientes acima de 50 anos farão mamografias bianuais, ou seja, a cada 2 anos, como uma forma de você estar fazendo segmento. Eu faço parte da Sociedade Brasileira de Mastologia e também da Sociedade Americana de Cirurgiões de Mama. E essas duas entidades preconizam que você deve iniciar a mamografia a partir dos 40 anos, anualmente. O paciente abaixo de 40 anos, sem risco, pode fazer ultrassom, não é obrigatório, mas a partir dos 40 anos, o ideal seria, pelas nossas sociedades, iniciar a mamografia
anualmente. Por quê? Nós também temos visto um crescimento muito importante de câncer de mama nos pacientes entre 40 e 50 anos. E isso daí impacta, né, no diagnóstico. Talvez em questões financeiras seja um pouco mais difícil, mas existe um número cada vez mais crescente de câncer de mama nessa faixa entre 40 e 50 anos. Então, pela sociedade, a gente vai fazer o quê? Mamografia anual. E o que nós temos, né? Qual que é o principal exame para diagnóstico de câncer de mama? A mamografia. Então, a mamografia é o exame de rastreamento para o câncer de mama, né? É o exame que você faz, é aquele exame que aperta a mama, comprime. Crânio caudal é aquela que faz de cima para baixo, médio lateral. E estes exames, né, você faz, teoricamente, anualmente, e você consegue visualizar a mama, né, o parênquima mamário, a glândula mamária, e identificar se tem alguma alteração. Quando você faz este exame, você tem a chance de pegar lesões não palpáveis. Então, por isso que você tem que fazer a mamografia. Lembrando que a mamografia não faz prevenção de câncer, ela faz diagnóstico. Então, não adianta achar que você fez a mamografia e existe uma prevenção. Não, existe o quê? Naquele momento, né, não existe nenhum câncer. Lembrando também que nada impede de aparecer um câncer entre um intervalo de uma mamografia e outra, que é isso habitualmente o que acontece. Então, os exames são esses, você pode associar com o ultrassom, lembrando que quando você faz o exame de mamografia, em qualquer nível de serviço, público, privado, você deve pedir o filme. Não adianta ter somente o laudo da mamografia. Por quê? Porque o interessante é que o médico visualize a imagem. Isso tem acontecido de não entregar o filme e se torna uma situação extremamente complicada. Por quê? Eu sou um mastologista, eu sei radiologia, então eu tenho que confiar na pessoa que faz, mas eu tenho que confiar principalmente naquilo que eu estou vendo. Então, quando não recebo o exame, é muito complicado ele falar que tem uma lesão e eu não sei onde é. E se a lesão não é palpável, como que eu vou identificar? Aí eu tenho que fazer ultrassom. Então, sempre lembrar que o exame é do paciente, ele tem direito a ter o filme. Lembrando também que você deve levar pelo menos um exame, quando você vai fazer a mamografia, um exame anterior, de pelo menos 2 anos. E quando você tem nódulos na mama, que hoje é extremamente frequente, você levar uma mamografia de 2 anos. Ou seja, se você tem um nódulo e ele já está aí há algum tempo, para que você ajude o radiologista, você tem que levar a imagem, não o laudo, tem que levar a imagem e falar, olha, para a biomédica que faz o exame, tem que segurar esse laudo de mamografia e esse filme para comparar com o filme atual. Por quê? Quando você tem nódulos estáveis, com um intervalo de 2 anos, esse nódulo é classificado como um nódulo benigno. Se você tem nódulo e não leva um exame que tem 2 anos para comprovar isso, o radiologista ele não vai saber que você tem um nódulo na mama. Então, às vezes, ele vai colocar uma classificação que é o BIRADS 3, ou às vezes, até colocar que esse nódulo é suspeito. E isso vai criar um desconforto para você, um desconforto emocional, assim, uma qualidade de vida inferior naquele momento, até que as coisas voltem ao normal. Então você sempre leve o exame anterior, isso é muito importante. Você pode, quando você tem um exame mamográfico alterado, você pode fazer a complementação com outro exame mamográfico ou fazer com ultrassom. Lembrando sempre que tem que ter a imagem, você tem que solicitar a imagem. Não adianta chegar com a imagem eu tô aqui com o meu celular. A qualidade da imagem não é boa, então você vai jogar a responsabilidade para o teu médico ver esse exame em um dispositivo que você não tem qualidade de imagem, você não consegue ver direito, por isso que tem que ter imagem. Lembrando o seguinte, o que é mais comum, né, no diagnóstico hoje do câncer de mama? O mais comum é o aparecimento de um nódulo na mama, em qualquer região da mama.
um nódulo endurecido. Então você vai palpar a mama, você sente um nódulo mais endurecido, ele é mais fixo, tá? Às vezes ele é um pouco irregular. Habitualmente não provoca dor. Muitas pacientes me perguntam: ah, Guerino, vem cá, e dor, tal. Olha, eu vou te falar o seguinte: esquece dor. Dor como primeiro sintoma de câncer de mama, ou seja, olha, eu senti dor, e daqui a um tempo apareceu câncer sem ter aparecido nada, a primeira coisa que eu tive foi dor. Isso daí é raro nos pacientes que têm câncer de mama, nos pacientes que apresentam câncer de mama. Então você ficar preocupada com dor é um motivo assim, não perca tempo com isso, tá? Então o principal, nódulo palpável, de característica endurecida, alteração da pele. Não é aquela alteração que você, minha pele ficou vermelhinha, às vezes porque você usa amaciante no sutiã e o sutiã é de tecido sintético, às vezes a areola fica com um pouquinho de coceira, não é nada disso. É uma pele às vezes em casca de laranja ou uma pele mais grossa, com um edema de pele, às vezes fluxo papilar, qualquer fluxo papilar, ou seja, qualquer secreção que sai pela papila, você tem que sair correndo, não. As secreções que a gente dá importância, que não significa que seja câncer, mas que nós vamos investigar, porque existe uma chance que tenha alguma alteração, é sangue ou água de rocha. Tipo assim, eu apertei, saiu sangue, realmente, aí tem que pegar um paninho branco, um papelzinho, uma gazezinha e ver sangue. Por quê? Você tem hoje as secreções que são coloridas, então é natural que o paciente tenha líquido na mama, da mesma forma que você tem líquido no teu corpo. Então líquido no teu corpo, por exemplo, na tua boca chama saliva, quando você tem líquido na mama chama cisto. E o cisto simples na mama, ele não aumenta o teu risco de câncer. Só que se você tem líquido na mama, você pode ter líquido dentro daquele caninho que passa o leite e sair líquido pela papila, às vezes, principalmente no período pré-menstrual. E esse líquido colorido, verdinho, amarelinho, marronzinho, ele basicamente não tem relação com câncer. Então a gente investiga aquele que parece água ou aquele que é sangue, mas não significa que isto seja câncer. Linfonodo axilar, o pessoal também veio, olha, linfonodo na axila. Às vezes o tumor na mama, ele pode dar linfonodos axilares, só que basicamente todos os pacientes têm os gângliozinhos da axila aumentados. Por quê? O que são os linfonodos? O que são gânglios? Nós temos no corpo inteiro gânglios. Os gânglios ou linfonodos são um mecanismo que nos defende contra as infecções. Então se você se machuca, às vezes cresce uma bolinha. Por quê? Aquela bolinha, ela funciona como um filtro no teu organismo. E o que vai acontecer? Qualquer machucado, cutícula, até o desodorante que você passa na axila, ele aumenta. Lembrando que aquela história que desodorante dá câncer, esquece, isso daí é uma besteira. Só que também mulher faz depilação com gilete. Isso daí, quando ela deixa a gilete, ela usa uma vez, tal, e aí ela deixa a gilete naquele local úmido 15 dias. E aí ela vai usar 15 dias depois, e aquela gilete está cheia de fungo, e ela passa nas axilas e em todo o resto do corpo, ela escarifica a pele, a gilete vai machucar a pele, o fungo vai entrar e os linfonodos da axila vão ficar aumentados. Então, ter linfonodo na axila aumentado não significa absolutamente nada, sem ter outras situações, tá? Então, basicamente, é isso. Você não vai ter, e aquela lesão da papila, tal, que o pessoal fala que é a doença de Paget, ela dá em pacientes mais idosos. E é uma lesão que tem característica do que você trata e ela volta. Ela melhora e volta, mas está sempre vermelho. Então, isso daí é uma situação que você tem que biopsiar. Quando o paciente usa amaciante na roupa, lava o sutiã embaixo do chuveiro e coloca com tecido sintético, às vezes ela vai ter essa vermelhidão porque ela está tendo uma alergia, uma atopia, porque o tecido sintético, quando você transpira,
ele umedece, você tem amaciante, ele vai fazendo uma fricção ali e você vai ter uma alteração. Então, basicamente, nódulo, fluxo papilar, alteração da pele, linfonodos, mas tem que ter alguma característica, tá bom? E alterações de exames que não são palpáveis. Por exemplo, microcalcificações na mama. Quais microcalcificações? Aquelas de característica suspeita, porque é comum você fazer mamografia e ter algumas calcificações. Hoje é extremamente comum fazer ultrassom e vir lá, olha, alteração de característica suspeita. O que eu vou orientar? Quando você for fazer exame, sempre tente fazer no melhor local, se você tiver convênio, que o teu convênio ofereça, porque o local próximo da tua casa às vezes não é bom. Se você for fazer no SUS, o SUS também tem médicos bons. Tente fazer sempre num local legal. Por quê? Porque hoje a gente tem algumas situações acontecendo que muitas vezes você vai ter profissionais que podem não ter uma curva de aprendizado tão boa fazendo o exame e colocar que o nódulo é suspeito. Só faça os exames quando tiver recomendação, porque quando você faz exame, eu quero fazer, isso daí não é uma situação legal, porque você está fazendo exames sem indicação. Então, lembrar que você tem que fazer exames com indicação. Lembrando também que hoje fazer diagnóstico de câncer não é o fim do mundo, porque nós estamos curando os pacientes. Tá? Então, quando você fala de câncer, independente do que esteja acontecendo, o que está acontecendo? Nós estamos melhorando tanto o tratamento que nós estamos curando os pacientes. Então, eu vou recapitular um pouquinho. Então, o que você tem que fazer? Palpação. A palpação é o melhor método? Não, o melhor método é a mamografia. Por quê? A mamografia eu consigo pegar nódulo não palpável, alguma alteração não palpável. A palpação não, a palpação, quando eu palpo, eu vou pegar nódulozinho pequenininho, 1 centímetro. Quando o paciente palpa, ele só vai pegar alterações maiores do que 2 centímetros. Então, essa situação não é interessante. A situação interessante é fazer mamografia para que a gente faça diagnósticos de lesões não palpáveis. Então, fez uma mamografia, tem alguma alteração, complementa com ultrassom. Lembrando o seguinte, a ressonância magnética, que eu tenho visto, assim, um paciente chega no consultório com ressonância magnética, não é um exame de rastreamento, não é um exame para você ficar tentando fazer diagnóstico de câncer. Por quê? Porque é um exame que tem alta sensibilidade e baixa especificidade. E muitas vezes o paciente faz um exame daquele, tem uma alteração, e aquela alteração só é vista na ressonância. E aí fala assim, isso daqui tem que biopsiar. Problema. Se o ultrassom, a gente chama de second look quando a gente faz, não conseguir ver a alteração, e o paciente não tiver convênio, no SUS basicamente impossível, uma biópsia guiada por ressonância magnética gira em torno de 10 a 15 mil reais, então é muito caro. Então, hoje você pede exames com consciência, porque muita gente pedindo exame que não é necessário pedir. Outra dica, não existe exame de sangue que faça diagnóstico de câncer de mama. Então, o que eu tenho visto no meu consultório, que também é uma tristeza, e eu falo assim, olha, por mais boa vontade que às vezes alguns colegas têm, exames para tentar ver se você tem câncer pelo método no sangue, eles são inespecíficos. Então eu vejo muita paciente chegando com aquele CA 15.3, que não é um método específico para você rastrear paciente. Ele foi feito para você pegar paciente com câncer, com alto risco de metástase, e você poderia seguir esse paciente fazendo o CA 15.3. Ele não serve para a população normal. Então o que acontece? Tem sido pedido o CA 15.3 para a população que não tem absolutamente nada, mas pode dar alterado. O fato dele dar alterado não significa que você tem câncer, muito pelo contrário, ele é inespecífico, a gente não acha nada. Só que o paciente vai lá no Dr. Google e ele vê que isso daí está relacionado com câncer, você vai acabar
com a saúde psicológica dessa paciente. Não é só a saúde psicológica dela, você vai tirar completamente a qualidade de vida dela e da família. Então, assim, não é para ser solicitado também, tá? Por mais que, eu vou ser bonzinho, vou pedir, não faça isso porque você vai arrumar um problema para você, e muitas vezes eu não consigo resolver, porque muitas vezes o paciente é cancerofóbico, e aí ele vai entrar numa situação muito ruim. Como que nós tratamos hoje câncer? Então, hoje, tudo a gente tenta, tem alguma coisa, tudo que eu conseguir avaliar, que eu consiga biopsiar, eu vou biopsiar. Por quê? Como hoje o tratamento mudou, o que eu faço? Eu biopsio, vamos supor, deu câncer. Deu câncer, o fato de ter câncer não significa que você vai, é o fim de tudo. Não, por quê? O tratamento melhorou muito. É o primeiro caminho, sim, só que o que direciona hoje? A imunistoquímica. Antigamente, a gente tratava mais ou menos as pessoas tudo igual e o tratamento não era tão bom. Então você via as pessoas assim, a pessoa morreu e tal. Por quê? Porque o tratamento às vezes não era direcionado para ela. Hoje, com a imunistoquímica, eu consigo fazer o quê? Cada paciente tem o seu caminho e eu começo a dirigir esse paciente. Então eu faço o diagnóstico, olha, nós vamos fazer o seguinte, para você, o seu tratamento não começa pela cirurgia, então vai começar pela quimioterapia. O paciente, nossa, a quimioterapia... nós mudamos o tratamento, porque desta forma eu consigo tratar melhor o paciente, só para você entender. Então, basicamente, hoje, os pacientes HER2 ou triplo negativo, eu não vou operar ele primeiro, eu vou começar pela quimioterapia. Por quê? Quando eu inicio a quimioterapia, dependendo do tamanho do tumor, eu vou colocar um clipezinho dentro do tumor e começo a quimioterapia. Por quê? Existem estudos mostrando que eu posso ter até 40%, 50% de resposta patológica completa, que significa o quê? Ela faz o tratamento quimioterápico antes da cirurgia e o tumor desaparece. Aí o que eu faço? Eu tiro um pedacinho da mama, mas eu preciso operar. Se eu operasse ela direto, eu não iria saber desses dados. E isso daí soma. Eu consigo ter boas perspectivas, consigo fazer coisas melhores. Para quem não vai para a quimioterapia, então, cirurgia, algumas vão fazer químio, rádio e hormonioterapia, algumas vão fazer cirurgia, não vão precisar fazer químio, radioterapia. Lembrando assim, toda vez que eu fizer cirurgias conservadoras, ou seja, toda vez que eu faço cirurgia que a mama fica, ou seja, eu tirei um pedacinho da mama, eu vou ter que fazer radioterapia. Isso daí é um protocolo a nível mundial. E toda vez que eu faço isso, eu tenho que investigar a axila para os pacientes que têm câncer. Então chama biópsia de linfonodo sentinela, que é outro método super legal, que antes você tirava todos os linfonodos, hoje se você tirar um linfonodo e ele não estiver comprometido, você não precisa fazer nada, o paciente segue a vida normal, tudo tranquilo. Algumas pacientes vão requerer uma cirurgia mais radical, mastectomia ou algumas coisas assim. Hoje a gente tira às vezes a glândula, deixa a pele e coloca a prótese. Então hoje, junto com tudo isso que está acontecendo, existem as reconstruções, que é o quê? Antigamente, eu lembro quando eu comecei, você fazia cirurgia que você tirava até o músculo. Graças a Deus isso terminou, que era a cirurgia de Hausdorff. Aí você passou pela cirurgia conservadora, que o Veronese, o quadrante, cirurgia conservadora mais radioterapia, e hoje você está fazendo setorectomia, pequenas coisas, e você conserva a mama. Algumas situações você tem que retirar e fazer reconstrução. Então, basicamente, o que a gente tem feito é isso. Só que, lembrando, a gente está curando os pacientes. Tá? Antigamente, era diferente, as pessoas têm um conceito completamente diferente, só que hoje, com o advento de novos quimioterápicos, eu tenho paciente que vai fazer quimioterapia, vai trabalhar no mesmo dia. Antes era uma coisa que não se imaginava, porque o paciente ficava vomitando. Hoje o paciente não sente nada. Então nós evoluímos muito. E hoje você consegue curar muitos pacientes
E eu sempre falo o seguinte, que você sabe, é o paciente que foi atropelado, ou seja, aquela pessoa que foi atravessar a rua e foi atropelado. Você fala, o fulano foi atropelado. Mas você não sabe das histórias daqueles que conseguiram atravessar a rua e estão muito bem. Então, basicamente, o que está acontecendo hoje é isso. Você tem os pacientes que estão atravessando a rua e estão indo muito bem, e você vai ter aqueles pacientes que vão ficar pelo meio do caminho. Mas a maioria está atravessando a rua, e esse é o recado. O recado é, hoje você trata muito bem os pacientes, cada vez melhor e com perspectivas cada vez melhores. Lembrando o seguinte, quando você faz atividade física hoje, existe um estudo falando que quando você faz atividade física, principalmente musculação para as pernas, você reduz em 30% o teu risco. Então o recado é esse, é isso. Estão acontecendo coisas novas que vão impactar na tua vida. Então não adianta mais falar, eu não gosto disso. Algumas coisas você vai ter que fazer para melhorar a tua qualidade de vida e diminuir o risco. Queria agradecer a Célia, a todo mundo. Muito obrigado, eu vou estar à disposição. Muito obrigado a todos, muito obrigado mesmo. E qualquer coisa que precisar, eu estou à disposição.